E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda aqui no Biblioteca Destilada, o seu canal para transformar grandes livros em verdadeiras ferramentas para entender o mundo. Hoje o negócio é sério. A gente vai mergulhar de cabeça numa das obras mais geniais e, olha, mais perturbadoras de Machado de Assis, Quincas Borba. Pensa só, existe um livro que consegue misturar a filosofia, uma loucura completa e a ironia mais afiada que você pode imaginar sobre a natureza humana. Pois é, em Quincas Borba, o Machado de Assis mostra pra gente que uma certa lógica, a lógica do humanitá, tem o poder tanto de te levar pro topo, quanto de te destruir completamente. Então se prepara. A gente está prestes a entrar num universo onde a loucura, de repente, vira nova razão. É uma jornada que vai te deixar meio desconcertado, com certeza, mas que eu garanto, vai mudar o jeito que você enxerga a sociedade. E o nosso roteiro de hoje está bem amarradinho. Primeiro, a gente vai entender quem era o homem por trás da obra e que Brasil era esse que o inspirou. Depois, a gente vai decifrar essa filosofia maluca do humanitária, que é basicamente a lei da selva com roupa de gala. Em seguida, vamos acompanhar a subida e a queda vertiginosa de Rubião, que foi a cobaia perfeita dessa teoria. Aí, a gente vai analisar por que essa crítica social do século XIX está mais viva do que nunca e, para fechar, um desafio prático que nós aqui do Biblioteca Destilada preparamos para todo mundo sentir isso na pele. Ok, para a gente realmente entender Quincas Borba, a gente precisa primeiro fazer uma pequena viagem no tempo. Machado de Assis não era um cara que escrevia isolado do mundo, não. Muito pelo contrário. Ele era um observador implacável, um cronista afiado das transformações de um Brasil que estava literalmente pegando fogo. Pensa nele como um psicólogo antes da psicologia existir, um sociólogo antes da sociologia que usava a literatura como seu laboratório pessoal da alma humana. Agora, presta atenção que esse contexto aqui é fundamental. Machado escreve o Quincas Borba bem no olho de um furacão histórico. O império está caindo, a república está nascendo, a escravidão acabou de ser abolida, mas as estruturas de poder, a desigualdade, continuam ali, firmes e fortes. É aquela famosa história, mudam-se os anéis para manter os dedos. Está surgindo uma nova elite urbana, uma elite financeira, cheia de ambição e com uma moralidade, vamos dizer, bastante flexível. É nesse caldeirão de incertezas que Machado vai ambientar a sua crítica. Ele está de olho na formação do capitalismo brasileiro, com toda a sua selvageria disfarçada de progresso e boas maneiras. E o estilo de escrita dele é a ferramenta perfeita para isso. O realismo do Machado é o único, cara. Ele joga fora toda aquela idealização do romantismo. Nos livros dele, não tem herói puro, não tem vilão de filme, o que tem é gente. Gente movida por vaidade, por dinheiro, por desejo, por medo, ou seja, por interesses. A sociedade do Rio de Janeiro vira um laboratório e o Machado, com a precisão de um cirurgião, analisa cada personagem, expondo as contradições deles sem nunca dar um sermão. Ele usa a ironia como um bisturi e convida a gente, o leitor, para ser cúmplice, para assistir de camarote a esse grande teatro das aparências. É esse tipo de análise que a gente curtiu fazer aqui no Biblioteca Destilada. E bem no coração desse teatro todo, Machado coloca uma ideia que é ao mesmo tempo uma piada filosófica e uma verdade absolutamente terrível, o humanita. Uma filosofia criada por um personagem, o Quincas Borba, que é um filósofo podre de rico e completamente maluco. E é aqui que a coisa fica séria e absolutamente engraçada. Mas afinal, o que é o humanitar? Imagina o darwinismo social, só que com anabolizantes e sem nenhuma vergonha na cara. Para Quincas Borba, a vida é uma guerra constante. O universo todo é um campo de batalha com uma única regra. Para um viver, o outro tem que ser devorado. E não é metáfora não, é o princípio da existência. O sofrimento de uns é a condição necessária para a felicidade de outros. É a justificativa filosófica perfeita para o egoísmo mais radical que você possa imaginar. E essa frase resume tudo de um jeito brutal e genial. Ao vencedor, as batatas. Para explicar a teoria dele, o Quincas Borba conta uma historinha. Duas tribos morrendo de fome acham um campo de batatas que só dá para alimentar uma delas. O que elas fazem? Lutam, óbvio. A tribo que vence não só come as batatas, como também come os guerreiros da tribo perdedora. Por quê? Para não ter desperdício. A vida se conserva, o humanitário é satisfeito. É uma lógica monstruosa, mas o Machado apresenta isso de um jeito tão sério pela boca do personagem que a gente ri de nervoso. É inacreditável. E aqui está a ironia suprema, tá a assinatura do mestre Machado de Assis.
Ele pega a palavra em latim humanitas, que significa tudo de bom da civilização, virtude, cultura, compaixão, e ele corrompe, ele distorce para humanitar. Ele pega o ideal de humanidade e transforma no seu completo oposto, uma desculpa elegante para o canibalismo social. É uma crítica devastadora à hipocrisia daquela elite que vivia falando em progresso enquanto praticava a lei da selva nos negócios e nos relacionamentos. Bom, se o Quincas Borba é o criador da teoria da humanitária, o nosso protagonista, o Rubião, vai ser a cobaia. Coitado. É através da jornada dele que o Machado mostra na prática o que acontece quando uma pessoa comum, ingênua, recebe do nada uma fortuna e uma filosofia que ela não entende, mas que a sociedade em volta dela pratica com perfeição. A história do Rubião começa com um golpe de sorte tão absurdo que já parece azar. Imagina a cena. Um professor simples do interior de Minas, de uma hora para outra, vira um único herdeiro de uma fortuna gigantesca. E o testamento só tem uma condição. Ele precisa cuidar do cachorro do filósofo que morreu. E para piorar a confusão, o cachorro também se chama Quincas Borba. É o acaso total, a loteria da vida. Só que essa grana, que devia ser a salvação dele, vai ser na verdade o gatilho para sua destruição completa. Assim que ele pisa no Rio de Janeiro, a capital do Império, Rubião é um peixe fora d'água num oceano de tubarões. E o casal Cristiano e Sofia Palha sente o cheiro de dinheiro de longe. Eles são a própria encarnação do humanitá. São inteligentes, charmosos, ambiciosos e sem nenhum escrúpulo. A relação deles com o Rubião é um manual de parasitismo social. O Rubião, desesperado para ser aceito, oferece dinheiro, paga as dívidas deles, dá presentes caríssimos, tipo um colar de pérolas para Sofia, e entrega toda a sua confiança. E o que o casal Palha dá em troca? Uma ilusão. Uma amizade falsa, acesso aos salões de elite e, principalmente, a atenção calculada da bela Sofia, por quem o Rubião fica completamente apaixonado. A trajetória do Rubião é uma queda livre, tanto financeira quanto psicológica. Ele começa lá em cima, milionário, mas a ingenuidade dele o transforma num alvo perfeito. A fortuna vai sendo sugada, drenada pelo casal Palha, por outros amigos, por péssimos investimentos que sugerem para ele. O dinheiro escorre pelos dedos enquanto ele tenta em vão comprar amizade e status. A subida dele foi sorte. A queda, no entanto, é um processo meticuloso de exploração que o leva da riqueza à miséria total. E é aqui que a razão e a loucura se misturam de vez. Abandonado por todo mundo, sem um único centavo, o Rubião enlouquece. Ele não perde só o dinheiro, ele perde a própria identidade. Nos delírios, ele acredita ser Napoleão III, o imperador da França, e na cena final de volta para sua cidade, em suas últimas palavras, ele bota uma coroa invisível na cabeça e sussurra a frase que resumiu sua vida e sua morte: ao vencedor. É a ironia mais trágica que existe. No fundo do poço, na ruína completa, ele finalmente entende a filosofia do humanitária e morre acreditando que é o vencedor, sem nunca ter percebido que ele foi a batata, devorada no grande banquete da vida. E no meio disso tudo, fica aquela pergunta que não quer calar. E a Sofia? Quem é ela nessa história? Ela é uma vilã fria e calculista que usou a beleza para manipular o Rubião? Ou ela é uma vítima, presa num casamento de interesse, forçada a participar dos golpes do marido? Ou será que ela é, simplesmente, a verdadeira vencedora, a mais apta, a sobrevivente que entendeu as regras do jogo e jogou melhor que todo mundo? O Machado de Assis genialmente não dá resposta pronta. Ele nos deixa com essa dúvida, forçando a gente a questionar os nossos próprios conceitos de certo e errado. Agora a gente chega num ponto que é crucial em toda a análise aqui do Biblioteca Destilada: a relevância. Um livro escrito em 1891 ainda tem algo a dizer sobre o nosso mundo de hoje, de redes sociais, de inteligência artificial? A resposta é um gigantesco e assustador sim. Quincas Borba não é só um retrato do século XIX, é um diagnóstico da condição humana numa sociedade baseada na competição. Pensa na lógica do humanitária hoje. A competição selvagem no mundo corporativo, onde o sucesso de uma empresa muitas vezes significa a falência de várias outras. A cultura do cancelamento e a briga por atenção nas redes sociais, onde a relevância de um é construída em cima da irrelevância do outro. Uma verdadeira arena. A hipocrisia das aparências, a ostentação, a performance da vida perfeita no Instagram. O Machado não estava falando só do Rio de Janeiro. Ele estava dissecando um jeito de viver que a tecnologia só fez amplificar. E para essa análise não ficar só na teoria, nós aqui do Biblioteca Destilada vamos propor uma experiência prática. É um convite para todo mundo virar um pouquinho Machado de Assis por uma semana e usar as lentes do Humanitá para observar o mundo ao redor. O desafio é o seguinte, pessoal.
Durante uma semana, observem com atenção as interações no trabalho, na faculdade e nas redes sociais. Tentem identificar uma situação, pode ser grande ou pequena, onde a lógica do ao vencedor as batatas apareceu. Pode ser uma disputa por uma promoção, uma briga por um projeto, até o jeito que as pessoas competem por atenção numa conversa. Anotem, pensem, quem ganhou, quem perdeu, qual era o prêmio e, o mais importante, compartilhem aqui nos comentários do Biblioteca Destilada. Vamos criar um grande mural de como o Humanitar aparece no nosso dia a dia. Como Quincas Borba mudou a sua visão sobre ambição e destino. E, para fechar, fica a pergunta que o Machado deixou no ar e que continua ecoando forte até hoje. No nosso mundo, nas nossas carreiras, na nossa vida digital. E hoje, quem é que fica com as batatas? Se essa análise abriu a sua mente para a genialidade de Machado de Assis, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com quem você acha que vai curtir a discussão. E nunca se esqueçam, aqui no Biblioteca Destilada, o conteúdo transforma. Pensem nisso. Até a próxima!